Eu volto com o perfil de hoje conversando com Zé Dias, o cenógrafo dos grandes espetáculos do Brasil. Zé, falando em grandes espetáculos, sai dos maiores para os menores, para a questão da síntese. Isso ajuda ou complica? Olha, eu acho que a volumetria, quando ela é bem desenhada, né, o trabalho é bem esculpido, ele tem uma função, ele identifica, ele tem uma relação, uma identidade com o texto, com a concepção de direção, com o personagem, identifica a região, a pátria. Enfim, ele tem um sentido, uma função dentro do espetáculo, tudo bem. Quando ele não tem, quando ele é um aparato visual e você olha e aquele monumento entra e sai, e há uma troca de cenografia que não quer dizer nada, isso é prejudicial, né? Isso é o que a gente chama jogar dinheiro fora. Mas tem gente que pede, não tem? Tem gente que pede não, né? Muitas das vezes as pessoas fazem por vaidade, olhando para o próprio umbigo, achando que colocando aquilo ali, as pessoas vão dizer, quando na verdade estão tirando do texto, estão tirando do ator, porque a pessoa olha para aquele ali ao invés de olhar para o ator. Jamais o diretor vai dizer assim, faça nesse momento um elemento que o público tire a atenção deles e olhe para aquilo. Não, não existe isso. O importante é a palavra, né? Quando o ator entra em cena, se não tiver nada, somente as vestimentas do palco, a câmara negra, as pernas de bambolina, a rotunda, mais nada. As bambolinas, câmara negra, câmara escura, o ator e luz. E ele ali fala o texto. Esse é o homem de teatro. E muitas das vezes você tem mais verdade, você tem mais emoção, mais garra. O espetáculo te emociona e passa em 10 minutos do que você ficar todo com uma tecnologia, entra um painel de LED, não sei mais o que não quer dizer nada. Às vezes polui, inclusive, né? Tem Não, espetáculos que ficam poluídos. Polui muita... e não diz nada. Entra e sai tanta coisa que não diz nada. Não diz nada. Como você está falando, não diz nada. Para quê? A palavra vai embora. Verdade. Você passeia muito bem pelo teatro, pelo cinema e pela televisão. São linguagens muito diferentes. Totalmente diferentes. Isso. Qual é a principal diferença entre uma coisa e outra? O que não se confunde entre elas? É fácil. Você lembra de algum texto de cinema? Você lembra de alguma frase? Frases talvez, texto não. Mas você lembra de alguma frase? Algum diálogo? Não, diálogo acho que não. Talvez frase. Não, você lembra da imagem. Quem se esquece de O Vento Levou? Aqueles dois embaixo daquela frondosa árvore maravilhosa. Quem se esquece do Encoraçado Potequim, na Itália, né? Aquela descida daquele carrinho, descendo a escadaria, aquele carrinho de bebê, que vários cineastas fizeram uma homenagem a ele. Quem se esquece daquele filme que ele joga um fêmur, sei lá, para o alto, o 2001, Odisseia no Espaço. Quem se esquece dessas imagens? A gente não esquece. No cinema, o que fica é a imagem, não é a palavra. Sempre a imagem. A gente trabalha no cinema, por isso que eu digo, eu como diretor de arte, que eu sou responsável, eu tenho que cuidar da cenografia, do figurino, caracterização, maquiagem e, muitas vezes, dos efeitos especiais. Eu tenho que pegar tudo isso e isso tudo vai para a tela. O que aparece na tela é a direção de arte. É o que fica, é a imagem que fica no cinema. Não é o texto. E no teatro, o importante é o texto, é a palavra. Eu não preciso ter nada. Eu não preciso ter nem luz. Eu preciso ter uma única luz que ilumine o ator. E ele fala, ele diz a palavra com verdade, com força, com peso, com garra. E a palavra fica. E na televisão? E na televisão é a imagem e a palavra. Atualmente está se usando mais a imagem, se vocês repararem. Por quê? Porque a geração que entrou agora para a televisão já está usando mais a imagem. Já sabe como fazer, né? Vai fazendo a costura toda com imagem, que isso é legal. Mas tem sempre a palavra também, e a imagem junto, em televisão. No teatro é a palavra, no cinema é a imagem, e na televisão a imagem a união é a palavra. das duas coisas. A união das duas coisas.
Ô Zé, eu queria voltar um pouco no início da tua história, porque eu sei que você foi assistente do Pernambuco de Oliveira, que era um homem de teatro, um homem importante, e o seu primeiro encontro com ele foi de uma maneira muito interessante e que te deixou uma lição muito bacana, que eu acho que em tempos de muito glamour, seria bacana a gente comentar isso. Como é que você soube disso? Porque eu sou jornalista. Você é cenógrafo, eu sou jornalista. Que eu precisava trabalhar, porque meu pai, né, e minha mãe, teatro, minha mãe sempre dizia, meu filho, vai fazer teatro. Meu pai perguntou, o que é isso? O que você vai fazer isso? Eu vou fazer cenografia, pai. Eu vou fazer teatro, cinema, televisão. Aí ele falou, vai ser artista? Vou ser artista. Vai morrer de fome. Eu disse, fome, eu posso morrer em qualquer país, em qualquer profissão. Vai depender de mim só. Né? Um dia eu estava em sala de aula e eu precisava trabalhar. Né? Estava no primeiro ano logo, hein? E ele entrou em sala, tá, botou as coisas, ele sempre usava umas pastas grandes, uns livros e tal. Aí chegou, botou, olhou, assim, a turma é pequena, 7 pessoas. Eu estou precisando de uma pessoa porque eu estou fazendo. Aí ele olhou e disse assim, eu não disse. O que você vai. O que é para ser feito? Como é que você já se oferece para fazer? Você sabe que eu estou precisando de uma pessoa para quê? Aí eu falei, eu estou precisando. Aí ele falou, então tá bom. Ninguém mais se manifestou. Esteja amanhã, às 7 horas da manhã, na porta de serviço lateral do Teatro João Caetano. Às 7 horas da manhã, procure o senhor Horaci Flores. Eu falei, sim, senhor. Aí no dia seguinte, lá estava eu, né? Aí cheguei, mandei chamar o senhor Horaci Flores. Aí chamou o senhor Flores, mandou entrar. Aí me deu uma vassoura, mandou varrer o palco. Enquanto o pessoal, daquela época, toda a cenografia dos espetáculos, eles eram construídos no palco. Construídos e montados. Começava às 7 horas da manhã e às 5 horas da tarde parava. Era quando o elenco chegava para se ensaiar. E se ensaiava até meia-noite, 1 hora da manhã. Né? Antigamente se ensaiava até essas horas, tarde da hora. Então, eu comecei a varrer o palco. E ele falou, sarrafo acima de 40 centímetros você guarda. Sarrafo com menos de 40 centímetros você joga no latão. E prego a mesma coisa, amassado, joga no latão. O que tiver bom você separa. E fui lá fazendo. Ao meio-dia chegou o professor Pernambuco de Oliveira, chamou o senhor Flores. Senhor Flores, como é que está o menino aí? Aí o senhor Flores, está bem. Então, ótimo. Então, parou para o almoço. Aí ele chegou para ele, vamos almoçar. Na esquina da Avenida Passos, na Praça Tiradentes, onde hoje é uma loja está fechada, era uma loja vendia colchões, esse negócio todo, mas antes era um bar, era um café, palheta, não sei, um café. Aí ele me levou para o balcão e tinha um aramezinho com uns bolos que ficavam dentro de um saco plástico, uma coisa anti-higiênica, dentro de um saco plástico assim, enfiado nesse arame. E ele puxou um bolinho desse, me deu, perguntou se o meu café era pingado ou puro. Aí eu falei, puro. Aí ele falou, um pingado e um puro. O cara trouxe meu café, eu comecei a comer aquele bolinho e tomando um café. Comi o bolinho e tomei café. E fiquei na minha. Ele tinha me chamado para almoçar, parou para o almoço. E eu fiquei, não perguntei pelo almoço. Eu achei que vai ser isso, não vai ter mais nada. E fiquei na minha. Quando voltamos, ele me entregou o senhor Flores, olha aí, está o menino de volta, eu vou embora, volto mais tarde. Vai ter ensaio e tal. E foi embora. Aí, às 5 horas, o pessoal já estava recolhendo tudo, limpando o palco, por ensaio e tal. Pernambuco chegou, chamou Flores, como é que foi o menino? Foi bem, ótimo. Fez tudo que o senhor mandou, tudo, varreu o palco, catou tudo e tal. Em momento algum, eu perguntei alguma coisa. Eu fiz o que o senhor Flores mandou, varrei o palco. Olha que loucura. Aí, o Pernambuco mandou reunir todo mundo, aí era o senhor Horaci Flores, o Adílio Atos, que hoje é cenotécnico, o Humberto Silva, que é cenotécnico, Pedro, eram Carlinhos, eram maquinistas, enfim. O seu Vicenço, que era o pintor de telões, naquela época tinha pintura de telão, né? E aí mandou reunir todo mundo e falou, olha, gente, eu quero avisar vocês que a partir de hoje, esse menino aqui vai ser o meu assistente. Aí todo mundo jogou vassoura, aquela brincadeira, bateu palma, tudo. Aí eu fiquei assim, né, surpreso, não esperava. Aí ele olhou para mim e disse, você não quer saber por quê? Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, pelo simples fato, eu marquei com você 7 horas da manhã que você procurasse o senhor Flores às 7 horas da manhã. O senhor Flores falou que você chegou 15 para as 7.
Primeiro. Segundo lugar, eu convidei você para o almoço e te ofereci um pedaço de bolo e um café. Em momento algum você perguntou pelo almoço. Você comeu o bolo como se estivesse num banquete, saboreando aquele bolo. E você varreu o palco, seu fulano te deu uma vassoura para varrer o palco, e em momento algum você disse que não varreria, que você era um estudante de arquitetura, um estudante de cenografia, e que queria ver a maquete, as plantas, que não era servente. Então, em teatro, em cinema e televisão, meu filho, tem que ter três coisas. Primeiro, pontualidade, disciplina e humildade. E você tem as três. Por isso você vai ser meu assistente. Aí eu fui ser assistente dele. Sensacional essa história. Sensacional. Né? Certamente isso marcou a sua vida, não Marcou marcou, minha Zé? vida. Assim, você Marcou. Começou com um cara espetacular que ele já era e, sobretudo, te deu uma lição extraordinária de vida. Tem duas coisas que eu sou muito grato a ele também, que eu fazia as maquetes para ele. Ou melhor, eu fazia as maquetes com ele e eu fazia as plantas, porque ele não detalhava as plantas. Gozado isso, ele não sabia detalhar, e eu que detalhava tudo. E quando eu disse uma vez para ele, poxa, professor, eu estou com vontade de ir para a televisão, ele tinha saído da TV Tupi. Aí ele me falou, olha, meu filho, você vai lá, procura, porque você desenha bem, você é um bom cenógrafo, procura e vai trabalhar na TV Tupi. Aí eu fui. E ele me disse uma coisa que foi fantástica, eu nunca mais esqueci na minha vida. Olha, você vai entrar para a televisão, mas lembre-se o seguinte, não seja o parafuso da engrenagem, nunca. Boa, hein? Boa, Zé. E tá aí você para provar, hein? Ele deve estar muito orgulhoso de você, do discípulo que ele deixou. Zé, você foi professor assistente em Coimbra. A gente faz... Visitante. Visitante, em Coimbra. Você faz... Quer dizer, nós fazemos teatro muito diferente deles. Aonde que nós estamos melhor ou pior? Eu acho que nós estamos melhor. Por quê? Eu acho que a gente tem uma criatividade. Eu fui fazer um espetáculo uma vez lá em Évora. Um espetáculo lindo, muito bonito. Mas tinha uma coisa que eu não entendia. Às 5 horas a gente parava para jantar. E eles jantavam e tomavam vinho, uma garrafa de vinho cada um. Eu não entendia aquilo. Eu disse, mas vocês estão jantando, tomando vinho, vocês atores. Aí eles não entendiam por quê. No Brasil vocês não tomam. E não tomam vinho porque é quente, mas aqui nós tomamos vinho. Eu disse, mas vocês vão ensaiar com a barriga assim, cheia. Estamos jantando. E logo depois, 2 horas depois, acabava o ensaio. E eu não entendia isso. Como no Brasil, a gente ensaia de 6 à meia-noite, 1 hora da manhã. É verdade. É um processo completamente diferente. E a gente tem uma coisa que por exemplo, em termos de carpintaria teatral, eles estão lá em cima, né? A gente está a reboque. Mas eu acho que em termos de espetáculo, a gente tem uma coisa como o americano diz que a gente tem, né? A gente tem uma criatividade, tem uma sensibilidade muito mais apurada. Que ultrapassa, às vezes, o financeiro. Eu acho que é por isso que a gente chega lá. A gente vai à luta lá, eles são subvencionados pelo Estado. Verdade. E aqui a gente não é. É preciso arregaçar e sair no campo, né? Zé, o tempo está acabando e eu queria conversar muito mais com você, então eu quero saber rapidamente. Você tem muitos prêmios na sua galeria, importantes, inclusive. O que isso quer dizer para você? Que tamanho isso tem para o Zé Dias? Olha, é um reconhecimento, tudo bem, mas eu vivo do meu trabalho. O prêmio é um reconhecimento, né, pelo meu trabalho. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que um outro colega. Você também escreveu um livro sobre um inventário perfeito, uma radiografia excelente dos teatros do Rio de Janeiro, falando detalhadamente sobre cada um deles, que está aqui, aliás, eu vou mostrar ele agora. Teatros do Rio. Eu seguro ele aqui, faço comercial. Para cá, ó. Isso, para a câmera aqui. É um livro espetacular. Eu te pergunto, como vão os nossos teatros? Sério, agora essa pergunta, você me deixou numa situação difícil. Olha só, os nossos teatros, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande. Primeiro, que é essa briga toda, essa confusão toda com relação à Lei Rouanet, que não é o momento agora da gente falar. Mas a minha preocupação maior são os técnicos. Antigamente, quando eu comecei, eu chegava no teatro, João Caetano, por exemplo, nós tínhamos desde o bilheteiro, do contra-regra, do iluminador, do maquinista, do técnico, do cabo de varanda, enfim, tinham todos os profissionais
que davam auxílio às montagens que vinham de fora. Hoje em dia a gente não tem mais esses técnicos. Aliás, estão desaparecendo. É pior que o Pedro Mico, o Mico-Leão. O cenotécnico, por exemplo, quantos cenotécnicos a gente conta numa mão de 5 dedos no Brasil inteiro? Onde estão sendo formados esses profissionais? Então, na verdade, o que você sente falta é da formação. Da formação dos técnicos. E a nossa dramaturgia, vai bem? Como é que você tem visto? Estão surgindo excelentes dramaturgos, excelentes roteiristas. Qual é a marca da cenografia do Zé Dias? Posso contar uma coisinha só? Deve. Eu acho que cada um tem um traço, né? A gente tem um traço, né? Todo artista tem que trabalha com essa coisa gráfica, a gente tem um traço. As pessoas dizem que conhecem meu trabalho pelo traço, né? E eu estava fazendo uma montagem no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Era uma peça até do Miguel Falabella, que eu ganhei um prêmio, o Aplauso do Brasil. E estava na montagem e tal, aí tinha um cenotécnico palco que atendeu um telefone e disse assim: Dias, eu estou falando com fulano de tal, ele não está entendendo por que você está aqui e não está lá também, no outro teatro, no Frei Caneca. Eu falei, no Frei Caneca? Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Ele disse, não, está acontecendo alguma coisa assim lá. Eu falei, não, meu espetáculo não. Aí eu falei, quem é? Me dá um telefone. Aí ele falou, é o Estevão, que era um cenotécnico de São Paulo. Eu falei, ô Estevão, o que está acontecendo? Ele disse, não, você não vem aqui montar o seu espetáculo? Eu falei, não, eu estou montando um outro aqui no Procópio Ferreira. E é paralela, Augusta com Frei Caneca, né? Aí ele falou, não, é pertinho, vem até aqui, só me dá umas dicas para eu poder montar. Mas o seu desenho está claro. Eu falei, Estevão, eu não tenho nenhum espetáculo que vai estrear aí. Eu estou estreando aqui. Aí disse, Dias, eu conheço o teu desenho, esse é teu traço. Eu falei, não tenho nenhum. Aí eu falei, vai no carimbo e vê o nome do espetáculo. Aí ele falou, não tem carimbo. Eu falei, como não tem carimbo? Minhas plantas têm carimbo. Não, essa aqui não tem, mas o desenho é seu. Conclusão, o Estevão, já conhecia o meu traço, E o melhor é que eu fui lá e estava sendo remontado um espetáculo que eu tinha feito aqui no Rio com a assinatura de uma outra pessoa. Que situação, hein? Que pegou a minha cenografia e botou o nome dele. Só que eu processei, né? Claro. Processei. Mas aí pelo traço se conhece, tá vendo? Então, pelo traço. A marca do Zé Dias já tá lá, tá impresso para quem quiser. E quando a gente chega no teatro, você sabe que a maioria das pessoas sabe, né? Sabe, isso foi dizer, isso é dizer. A gente que tá lá no teatro todo dia já conhece, pessoas... né? Zé, o que você tá lendo no momento? Nosso momento literário agora. Olha, eu tô lendo as obras do Nelson Rodrigues, que eu tô fazendo... Fiz o Nelson agora Doroteia, fiz a Serpente... Né? Então, estou relendo. Ambas em cartaz. Ambas em cartaz. Rosa Maria Murtinho, na Doroteia, e a Serpente lá no Teatro Natália Timber, não é isso? E eu vou indicar, até em sua homenagem, Teorias do Teatro, olha só. Essa é a nossa indicação da semana, porque é um livro que fala especialmente de teatro. E quero registrar aqui, ó, Cenografia, Arte de Zé Dias, alguns dos livros do Zé, que são muito... O catálogo da exposição. Isso, da exposição. Olha o meu traço aqui, ó. Esse é o meu desenho. E aqui, o Odorico Paraguaçu, sobre o Bem Amado, que foi cenografia do Zé, como ele contou aqui no programa. Zé, super obrigado pela sua presença. Posso falar um pouquinho disso aqui? Pode. Aqui eu traço toda a trajetória do Odorico Paraguaçu, desde a primeira montagem do Teatro Amadores de Pernambuco, depois a montagem do Gianni Rato, depois como o Dias passou para a novela e depois o seriado. E no final tem um glossário que nem o Dias Gomes tinha, que eu fiz um levantamento completo de todo o neologismo do Odorico Paraguaçu. Está tudo aqui. Vamos deixar para frente aquelas coisas que o Odorico falava. Está tudo aí. Virou memória. Virou memória. Virou memória. Zé, super obrigado pela sua presença. E antes da gente terminar, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para a classe teatral. É isso aí. Merecido, merecido. E a sua indignação vai para quê ou para quem? Para esses políticos que estão por aí, desonestos. Querido, brigadíssimo pela sua presença. Foi um prazer conversar com você aqui no Perfil. Prazer Volte mais, porque temos mais assunto pela frente, né? Ficou mais ou menos muita coisa em aberto ainda para a gente conversar. A você que nos assiste, que nos acompanhou até aqui, super obrigada pela sua audiência e por nos ajudar a colaborar localizando as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. O Perfil está no ar todas as segundas-feiras, às 23 horas, com reprises aos sábados às 11 horas e domingo às 7 da noite. E se você quiser falar conosco, nosso contato é perfil@tvalerge.tv. Até o próximo programa. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense.